capítulo de número 9. Romanos, capítulo 9. Atos, Romanos, capítulo de número 9. A partir do verso de número 6. Todos encontraram? Amém? Então, vamos nós. Queridos, nossa forma de mensagem é expositiva. Nós, então, estamos expondo o texto de Romanos 9, dos versos 6 ao 13. E a pergunta que nós ficamos a responder na data de hoje é: a palavra de Deus falhou para Israel? Nós terminamos a semana passada o nosso último encontro com esta pergunta às nossas mentes. Anteriormente, no capítulo 9, os versos de 1 a 5, nós trabalhamos as questões referentes à tristeza do apóstolo Paulo. Vocês se lembram? Vimos ali que um dos principais motivos para essa tristeza era o fato de que os judeus não abraçam o evangelho, aos versos de 1 a 3 do capítulo 9. E isso colocava em xeque o valor dos privilégios e promessas que Deus havia dado a eles. Os versos 4 e 5 nós falamos de todas essas promessas e privilégios que Deus tinha dado a eles. Olha só o que Paulo estava dizendo, quais eram os privilégios dados aos judeus, aos israelitas. Verso 4, são israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo segundo a carne. São muitos privilégios que foram dados ao povo judeu. E Paulo estava inconformado, pois como diante de tantas evidências do favor de Deus, os judeus foram capazes de rejeitarem o Messias. Paulo estava triste. E eu falei aqui, expondo aquela parte do texto, que não era uma tristeza comum. Paulo sentia uma tristeza profunda, uma dor profunda. Mas levantava-se então uma questão: será que essa rejeição dos judeus seria uma prova de que a palavra de Deus havia falhado? Porque se Deus havia levantado aquele povo para ser o povo dele, se Deus havia dado a eles todos aqueles privilégios, se Deus havia dado a eles promessas, eles não reconheceram o Messias, seria então o final de tudo? Seria então que a palavra de Deus falhou para Israel? E é sobre esse assunto que vamos falar um pouco hoje. É sobre isso que nós vamos discorrer hoje nos versos de 6 a 13 do capítulo 9 de Romanos, que diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Senhor,
Eis a tua palavra, que o Senhor nos dê graça pelo poder do teu Santo Espírito, para expor a tua palavra, nada aquém e nada além, Senhor, da tua palavra, que nós mantenhamos fiel aquilo que o Senhor nos ensina e aquilo que a tua palavra nos revela. Pelo poder do teu Espírito Santo, aplica aos nossos corações e usa-nos durante toda essa semana para falarmos da tua palavra com alegria e com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, ao fazer uma diferenciação entre um Israel étnico e um Israel espiritual, no verso de número 6, a parte B, Paulo fundamenta a sua defesa da proposição de que a palavra de Deus não falhou. Nós terminamos a mensagem aquele dia com este pensamento. Será que a palavra de Deus falhou? Porque Deus prometeu todas aquelas coisas ao povo de Israel, deu todos aqueles privilégios a eles, mas quando eles viram o Messias que veio para eles não reconheceram. Então, por acaso a palavra de Deus tinha falhado? Paulo aqui vai propor que não falhou. Paulo diz que a palavra de Deus não falhou. E a justificativa de Paulo para essa proposição é baseada em dois argumentos paralelos. E eu vou tentar aqui, humildemente, expor estes argumentos paralelos, divididos em duas partes, dos versos 7 a 9 e dos versos 10 a 13. Paulo, utilizando-se do Antigo Testamento, ele faz a comparação dos irmãos. A escolha de Deus por Isaque e não por Ismael. A escolha de Deus por Jacó e a rejeição de Esaú. E talvez caiba aqui a expressão, o Israel dentro de Israel. O povo de Deus, o povo eleito como povo de Deus, mas dentro de Israel, um povo eleito de fato. Talvez caiba essa expressão. Vamos então à primeira parte, ao primeiro argumento desta proposição de Paulo, dos versos 7 a 9, que é graça em vez de raça. Essa é a proposição de Paulo. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. Ser filho físico de Abraão não significa necessariamente ser um descendente no sentido espiritual. A salvação, ela não é um direito nato, porque alguém nasceu em Israel, porque alguém descende ou tem a sua árvore genealógica de alguma das tribos de Israel. Isso não garante a salvação. E é isso que Paulo está propondo aqui. É isso que Paulo está afirmando aqui. É isso que Paulo quer ensinar aqui. A partir de Gênesis, capítulo 21, verso de número 12, porque por Isaque será chamada a tua descendência, ou semente, a tradução lá, melhor palavra lá, pode ser tanto descendência ou semente. Paulo ele encontra apoio para a diferença física e espiritual de Abraão. Então não é uma questão de raça. Vai muito além disso. Veja que Abraão tivera outros filhos. Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 16, os versos 15 e 16, você encontrará o seguinte: Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então, mais um filho. Isaque vai vir depois.
Gênesis 25, os versos 1 e 2. Obrigado, pastorzão. Os versos 1 e 2, 25, 1 e 2. Depois da morte de Sara, desposou Abraão outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu à luz a 6 filhos: Zirã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. 6 filhos. E nenhum desses estava dentro da lista da promessa. Porque a promessa pertencia a quem? A Isaac. A promessa foi feita em Isaac e para Isaac. Mas qual era a vantagem de Isaac neste ponto? A vantagem de Isaac está no domínio espiritual. É com Isaac que Deus promete estabelecer a sua aliança. Gênesis 17, 21. Então, falando rapidamente, 7 filhos, o 8º filho seria Isaac, no total ali, mas a aliança de Deus é com Isaac. E é isso que Paulo está propondo aqui. E é da descendência de Isaac que surgirá a semente prometida. Gênesis 3,15. Aquele que viria e que, sim, certamente teria o calcanhar ferido pela serpente, mas que certamente pisaria a cabeça da serpente. O Cristo, aquele que é também tido como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu a morte, aquele que está à direita do Pai e que é capaz de abrir os selos. Apocalipse capítulo 5, verso de número 5. É nesta linhagem, é na linhagem de Isaac. É ali que vai descender. Por isso, o que Paulo está querendo dizer nesta primeira parte, e que aqui eu coloquei como graça em vez de raça, é que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o seu sangue nas veias, mas aqueles que possuem a fé de Abraão em seus corações. O que Paulo está propondo aqui é que a descendência natural de Abraão não é garantia de parentesco espiritual com ele. O que Paulo está propondo aqui é que não é pelo simples fato de que nasceu judeu que está de fato ligado espiritualmente e salvo por Cristo Jesus ou por Deus Pai. O John Stott defende que sempre houve 2 tipos de Israel. De um lado, os que descendiam fisicamente de Israel, Jacó, porque Jacó vai ter o seu nome mudado por Deus, que passa a chamá-lo de Israel. E de um outro lado, os que constituíam sua descendência espiritual. E a promessa de Deus destinava aos últimos, aos que a receberam. Por isso, graça ao invés de raça. Paulo está querendo aqui ensinar-nos de que a eleição não é genética, mas espiritual. A iniciativa é divina de criar um povo da aliança, e isso não por meio da geração natural, mas por meio da intervenção natural de Deus. A promessa de Deus é cumprida. Deus garante que a sua promessa se cumpra. Imagine que se a promessa de Deus tivesse para ser cumprida, dependesse de nós, homens, com os nossos corações corruptos, com os nossos corações cruéis, com os nossos corações contaminados pelo pecado, certamente que a promessa não se cumpriria, porque nós trataríamos de quebrar a nossa aliança com Deus. É por isso que a aliança não é do homem para com Deus, mas a aliança parte sempre de Deus para com o homem. E eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas dizendo: eu farei uma aliança com Deus. Você não vai fazer aliança nenhuma com Deus
Você não tem condições para fazer tal coisa. E se você fizer, vai ser da boca para fora, porque você não vai dar conta de cumpri-la. É por isso que a aliança é sempre de Deus para com o homem. Quando Deus entra em aliança com Abraão, veja que lá no capítulo 15 de Gênesis, Abraão estava dormindo. E então ele, em sonho, ele vê lá que passou um fogo como uma tocha no meio dos animais que estavam partidos ali. E ali, então, há uma aliança de Deus para com Abraão. Não é Abraão que faz uma aliança com Deus. E é por isso que a aliança não é quebrada. Porque toda aliança que o homem faz, o homem quebra. Porque nós temos corações corruptos, corações covardes. Por isso, graça em vez de raça. Paulo está querendo dizer aqui que nós dependemos do próprio Deus, da graça, da misericórdia de Deus para fazer parte do povo de Deus. Romanos capítulo 4, verso número 12, vai dizer assim: e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas que também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa da aliança estabelecida por Deus não foi promulgada para incluir todo o Israel étnico, mas todo o Israel espiritual. Por isso há ideia de um Israel dentro do Israel. Nem todo israelita é filho de Deus. Não é porque nasceu dentro do povo de Israel que está garantida a salvação. Pelo menos ao que nós percebemos agora com base nos textos bíblicos. Então, o primeiro argumento que Paulo traz, dos versos 7 ao 9, é graça ao invés de raça. O segundo argumento, não menos poderoso, que Paulo traz, se encontra nos versos de 10 a 13 do capítulo 9 que nós estamos estudando. E você pode acompanhar aí comigo. E qual é o argumento? O argumento aqui é: o chamado incondicional de Deus é livre de quaisquer mérito humano. A salvação, ela não depende de você. A salvação, ela não depende de mim. Deus, quando olha para mim, ele não achou nada de bom, nada de bonito, nada de legal, para então ele dizer: vou salvar o Cláudio. Não é assim que Deus faz. Eu não sei como é e quais são as características que Deus enxerga em quem ele salva. Eu não sei o que é, quais são os métodos que Deus utiliza para classificar alguém para a salvação. E eu acho que isso é bom nós não sabermos. Mas uma coisa eu sei, a palavra de Deus me garante isso: não é mérito nenhum meu. Porque a única coisa da qual eu mereço, de fato, é o inferno. Mas Deus, por graça, por misericórdia, ele salva. E então esse chamado incondicional de Deus é livre de qualquer mérito humano. É isso que Paulo quer que nós aprendamos aqui nessa segunda parte do texto. E não ele somente, mas também Rebeca, verso de número 10, eu estou lendo. Ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui poderia trocar por rejeitei a Esaú. Algumas versões vão estar
é diferente, vai dizer que odiei a Esaú. Talvez você tenha uma versão bíblica aí que vai dizer isso. Amei Jacó e odiei a Esaú. Mas a melhor maneira aí seria pensar na rejeição mesmo. Deus dizendo, amei Jacó, aceitei Jacó, mas rejeitei Esaú. Agora, o que está acontecendo aqui é que Paulo está avançando uma geração patriarcal. E ele segue de maneira agora mais elaborada a diferenciação entre o Israel étnico e o Israel espiritual. Ele avança uma geração para, de maneira mais elaborada, defender essa proposição dele. Para deixar cada vez mais claro a ideia desenvolvida nos versos de 7 a 9, Paulo propõe uma explicação a partir da escolha de Deus a Jacó e a rejeição de Deus a Esaú. Paulo argumenta que a participação na aliança ocorre somente como resultado do chamado de Deus. A eleição divina não é meritória, mas é incondicional. Não está atrelada a você ter cabelo, não está atrelada a você ser gordo ou magro, não está atrelada a você ser branco ou negro, não está atrelada a você ser alfabetizado ou analfabeto, não está atrelada a você ser rico ou pobre, não está atrelada a você pertencer à classe A ou classe B, o povo A ou povo B, a determinada tribo, a determinada nação. Não está atrelada. Ela é incondicional. Para melhor sustentação do seu argumento, Paulo utiliza-se de 3 particularidades que a história bíblica sobre a escolha de Jacó em vez de Esaú fornece. Está aí no texto, você vai acompanhar comigo nos versos, a partir do verso 10. Mantenha aí a sua Bíblia aberta e pode ir acompanhando comigo aí. Em primeiro lugar, o pai e a mãe de Jacó e Esaú eram os mesmos. Diferente, porque provavelmente alguém estava ou queria argumentar com Paulo, dizendo assim, olha Paulo, veja bem, Isaac foi escolhido por Deus porque Isaac era filho de Sara, Abraão com Sara. Os outros eram filhos de outras mulheres. Por exemplo, Ismael era filho de Abraão com a serva Agar. Os outros filhos eram filhos de Abraão com uma outra mulher depois da viuvez de Abraão. Então Paulo parece que está propondo aqui dizer, não era isso não. Veja agora o que eu estou argumentando. Jacó e Esaú, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe e ainda gêmeos. Segundo lugar, Deus promete que Jacó seria proeminente antes do nascimento deles, antes de nascerem, antes dos gêmeos nascerem. Com isso, Paulo está querendo afirmar que foi somente a vontade de Deus, não consequência de capacidade natural, devoção religiosa, fé, nada poderia determinar a escolha de Jacó em detrimento de Esaú. Eles eram bebês no ventre da mãe, não haviam ainda nascido. Em terceiro lugar, mesmo Jacó sendo mais novo, ele vai ser escolhido por Deus, e isso mostra que não havia interferência ou preferência humana. Então, é olhar para esse texto e observar, de fato, Deus escolheu. Deus escolheu. E Deus escolheu independente do que era. Deus olhou para Jacó e quis Jacó. Deus olhou para Esaú e rejeitou Esaú. É duro para a gente considerar isso, né? Para a gente internalizar isso de maneira e aquietar isso no nosso coração. Como pode? Como pode tal coisa? Mas Paulo ainda segue
vendo algumas semelhanças importantes entre Sara e Rebeca. E é por isso que ele vai fazendo essa comparação, porque ele está montando o argumento para terminar dizendo, olha, a palavra de Deus não falhou, de maneira nenhuma. Não é porque os judeus rejeitaram o Messias que a palavra de Deus foi invalidada, ou que a palavra de Deus não tem crédito. Ele cria essa sustentação. E então, olhando para mais semelhanças entre Sara e Rebeca, ele vai continuar argumentando, montando essa base de argumentação. E o ponto mais óbvio de semelhança entre as duas, é lógico que era a esterilidade de ambas. Tanto Sara quanto Rebeca era estéril. Se você ler o texto, você vai perceber isso. O outro ponto de semelhança é que a esterilidade de Rebeca, como a de Sara, foi revertida por meio da intervenção divina. Veja que Isaac orou por Rebeca por mais de 20 anos para que ela viesse a conceber, para que ela viesse a ter filhos. E Deus concede. Veja que para Sara engravidar de Isaac, o próprio Deus diz, olha, eu virei e Sara conceberá. E o que nós temos aqui? Intervenção divina. Outra semelhança é que tanto o filho de Rebeca como o filho de Sara foi chamado por Deus para se tornar o herdeiro da promessa da aliança. O verso número 12 aqui diz isso. Há uma aliança que Deus faz, não são esses homens quem fazem aliança com Deus, mas Deus os escolheu. Antes, Deus os escolheu. Outra semelhança importante é que ambos os filhos que assim herdaram as promessas da aliança, eles tinham um rival. Isaac, Ismael, Jacó, Esaú. E é aqui que Paulo parece dar um checkmate a impossíveis argumentações e tentativas de dizerem que a rejeição de Ismael se deu por ser filho de mãe diferente. É possível que alguém tivesse levantado essa questão, ou Paulo, inteligente como era, inspirado pelo Espírito Santo, como sempre foi, estivesse já imaginando que isso poderia ocorrer, e ele então antecipa essa argumentação, e ele então constrói esse lastro, esse alicerce muito bom para a sua tese, para a sua proposição de que a palavra de Deus não falhou. O rival de Isaac era sim o filho de mãe diferente, mas o rival de Jacó era o seu irmão gêmeo. Percebam isso? Ah, porque era filho de mãe diferente, é possível que poderia sim ter alguma rixa. Mas aqui não. Aqui eram não só filhos da mesma mãe e do mesmo pai, mas gêmeos. Estavam juntos no ventre. O detalhe é que o texto diz que eles já estavam brigando no ventre. Percebam que Deus os escolhe. Deus escolhe Jacó em detrimento de Esaú. Com isso, Paulo procura levar os seus leitores ao entendimento de que Jacó e Esaú possuíam os mesmos direitos, pois eram filhos do mesmo pai, mesma mãe, concebidos na mesma hora, porque Deus escolheu então Jacó e rejeitou Esaú. Eles não tiveram tempo de fazer nada, nem que abonasse, nem que desabonasse diante de Deus. Mas Deus já tinha feito a escolha dele. A resposta aparece nos versos 11 e 12. Jacó foi escolhido segundo o propósito de Deus. Guarde sempre essa palavra, propósito de Deus. Para cumprir os seus propósitos, Deus faz o que tem que ser feito. Os propósitos de Deus nunca serão frustrados. Os propósitos e os planos de Deus se cumprirão. Tudo o que está escrito na palavra de Deus não cairá por terra, porque é palavra de Deus
e se cumprirá. É propósito de Deus. Então, Jacó foi escolhido segundo o propósito de Deus, pois nenhum dos bebês haviam feito algo ruim ou bom que pudesse contribuir ou prejudicar a sua eleição. Deus vai dizer que o mais velho será servo do mais moço antes dos seus nascimentos. Deus vai dizer que amou a Jacó e rejeitou Esaú antes dos seus nascimentos, no verso 13. O que Paulo pretende nessa porção do texto é deixar claro que o plano de Deus se desenvolveu no Antigo Testamento por meio de uma série de escolhas, e essas escolhas da parte de Deus, livres, e que o próprio Deus as fez livremente. Deus fez essas escolhas. Isaac foi escolhido, não Ismael. Jacó foi escolhido, não Esaú. Deus fez essas próprias escolhas. O que realmente Paulo está defendendo aqui? Mais uma proposição, mais uma pergunta. Paulo está defendendo que nem todos os que são da nação eleita de Israel são eleitos. Um Israel dentro de Israel. Há uma distinção entre Israel e o verdadeiro Israel. Entre os filhos e os filhos verdadeiros. Entre os descendentes e os verdadeiros descendentes. É isso que Paulo está propondo aqui. É isso que Paulo está dizendo. Não é porque nasceu no povo judeu que está garantido. Não. Não é isso. A eleição é incondicional. É o segundo ponto que nós temos aqui. E então eu estou caminhando para concluir essa nossa conversa nesse texto, que é um texto tão difícil de trabalhar, textos do capítulo 9 até o capítulo 11 de Romanos. É um texto muito difícil, não é simples. Mas a conclusão aqui é que a palavra de Deus não falhou. É isso que Paulo vai dizer. Olha só o verso número 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. A palavra de Deus não falhou. A palavra de Deus não falhará jamais. É isso que Paulo está querendo dizer. O argumento do apóstolo Paulo, no capítulo 9, no verso 6, a parte B, até o verso de número 29, é que o verdadeiro povo espiritual de Deus sempre se baseou no chamado gracioso e soberano de Deus, e não numa identidade étnica. Deus está livre para eleger, escolhendo somente alguns judeus para a salvação. Deus nunca prometeu salvação a todos os descendentes biológicos de Abraão. E é esse o argumento de Paulo em Romanos, capítulo 9, dos versos 6, a parte B, até o verso de número 13. É isso que Paulo está argumentando. É isso que Paulo está dizendo. Deus está livre para eleger, escolhendo somente alguns. E aqui é interessante pensarmos que nós todos, irmãos, todos nós aqui, toda a raça humana, desde Gênesis 3, a queda, nascemos todos condenados e com um único direito. E há uma única coisa que de fato todos nós tínhamos, era o endereço de morada eterna, que era o inferno. E então, Deus, por sua graça, por sua misericórdia, retira alguns. Retira alguns. Deus, por seu amor infinito, retira alguns.
É isso que nós aprendemos aqui. E é por isso que aí, algumas vezes, eu já ouvi e até cantei, e agora eu peço perdão a Deus, cantamos aquela música Restitui, eu quero de volta o que é meu. Não, não quero não, Senhor, não quero. Graças a Deus que Deus não nos ouve cantando tudo que a gente canta. A misericórdia de Deus superabundou as nossas vidas, porque a única coisa que eu tinha desde o meu nascimento era a garantia do inferno. E então Deus, por misericórdia, por graça, me resgatou, quebrando o meu coração, arrebentando o meu coração de pedra e fazendo-me olhar para Cristo Jesus, para o sacrifício dele na cruz e compreender que ele é o único e suficiente Salvador da minha alma. Isso não foi mérito meu, não foi o Cláudio que tomou tal decisão, mas o próprio Deus, que como uma faca certeira, abriu o meu coração, fez a cirurgia que necessitava e então me deu a salvação. Verso de número 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Israel étnico e Israel espiritual é diferente. Ser filho de Abraão no sentido físico não implica exatamente em ser seu descendente no sentido espiritual. A salvação não é um direito nato. A salvação pertence a Deus. E somente a Deus. E quando alguém me pergunta, Pastor Cláudio, como é que Deus faz para salvar alguém? Quais são os métodos? Quais são as características? Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que Ele me salvou. E o meu coração é tão ruim quanto o coração de qualquer um dos irmãos e quanto o coração de qualquer pessoa que está lá fora. Eu não sei. Se alguém perguntar o que foi que ele viu em você, Pastor Cláudio, para te salvar, eu não sei. A minha resposta é, eu não sei. E se alguém me perguntar, pastor, existe alguém nesse mundo com um pecado tão sujo, tão imundo, que Deus não possa salvar? A minha resposta é, não existe, porque Deus pode salvar quem Ele quer, onde Ele quer, na hora que Ele quiser. Porque nós não sabemos que método Deus usa. Os métodos são dele, e somente dele, e somente ele sabe quais são. Eu e você não sabemos disso. Por isso eu quero fazer aqui algumas aplicações para a gente terminar essa nossa conversa de hoje. E a primeira aplicação que eu faço, depois de discorrer sobre esse texto, de que a palavra de Deus não falhou. Não falhou porque uma parte do povo de Israel não reconheceu Jesus, não reconheceu o Messias, não fora salvo. A ideia que parece é de que Deus tinha falhado, mas não foi isso. Deus não falhou, porque a escolha é do próprio Deus e somente Ele faz. Então, com base nisso, a primeira aplicação que eu faço aqui para as nossas vidas, diante de um texto desse, aceitemos a soberania divina na eleição. Aceitemos que Deus escolhe pessoas para a salvação, sem base em méritos dessas pessoas. Isso nos lembra da soberania de Deus e nos incentiva a confiar em sua sabedoria. Confie em Deus. Aceitemos a soberania divina. É que é fácil aceitarmos a soberania divina para uma série de coisas.
Ah, Deus é soberano, então Deus é soberano, Ele que faz nascer e Ele também que tira a vida. Isso não tem problema, não é mesmo? A gente aceita esse tipo de soberania. Ah, Deus é quem abre e fecha portas. Nós aceitamos essa soberania de Deus, esse tipo de soberania. Mas Deus está nos chamando, Paulo está nos chamando aqui nessa palavra, para que aceitemos também a soberania de Deus, em quem Ele vai escolher para levar para o céu. E isso nos convida a confiarmos na sabedoria divina. E aí, isso também nos faz descansar ainda mais em Cristo Jesus, em Deus Pai. Por quê? Porque veja bem, gente, se fosse mérito humano, muitas pessoas iriam para o céu depois de fazerem atos mentirosos de bondade. Não é por obras. Imagina que aquele que tem muito dinheiro, mas que também é um miserável terrível, que não ama a Deus de jeito nenhum, mas ele mande uma carreta de cesta básica uma vez por mês para os pobres. Se fosse por obras. Então, não é por obras. É por isso que, mesmo que aquele que manda uma carreta de cesta básica para um determinado lugar, não frequentará o céu, em detrimento de alguém que talvez esteja na cadeia hoje, e Deus vai salvá-lo. Nisso devemos aceitar a soberania de Deus. Isso é algo que nos espanca, não é mesmo? Como pode? Aquela pessoa tão boazinha, só faltava ser crente, faltava tudo. Então precisamos aceitar a soberania de Deus. É a primeira aplicação que me vem à mente aqui nesse texto. A segunda aplicação que eu faço nesse texto, e que deve permear o nosso coração, é: evitemos o orgulho espiritual. Esse texto de Romanos 9, de 6 a 13, mostra que a eleição ela não é baseada em obras humanas. E isso nos incentiva a evitar o orgulho espiritual e reconhecer que nossa salvação é um dom de Deus e não algo que conquistamos. Efésios capítulo 2, verso número 8 vai nos dizer isso. Evite o orgulho espiritual. Olhar para os irmãos, olhar para quem está lá fora com um ar de superioridade. Deus o salvou. Você de fato está numa boa condição, uma excelente condição, a melhor condição que um homem e uma mulher pode ter na vida, que é a de ser salvo. Mas isso não foi mérito seu. Isso não foi esforço seu. Isso foi o próprio Deus quem lhe deu e me deu. Por isso, não condiz com um salvo olhar para o irmão, olhar para quem quer que seja, com aquele olhar de empáfia, com aquele olhar orgulhoso. Não condiz. Porque o que nós somos, o que nós temos, o que nós fazemos, vem de Deus, pertence a Deus e será eternamente de Deus. Porque é tudo dele, para ele. Temos ainda mais uma aplicação. Pratiquemos a misericórdia. Lembremos, todos estávamos perdidos, caminhando em trevas, afundados no pecado. Todos merecíamos o inferno, mas Deus, por misericórdia, escolheu salvar-nos. E nós podemos aplicar isso em nossas vidas, sendo misericordiosos com os outros também. Sabendo que também dependemos da misericórdia de Deus. E se Deus tem sido misericordioso para comigo, então eu posso ser misericordioso para com os meus irmãos, para com o meu próximo. Mais uma aplicação que nós podemos fazer com base nesse texto. A penúltima aplicação que esse texto também nos fornece é: busquemos a Deus com humildade.
Busquemos a Deus com humildade. Reconhecer que somos todos pecadores, merecedores da ira de Deus. Pois como Davi mesmo expressa, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5, nos incentiva a buscar a Deus com humildade e arrependimento, independentemente da nossa condição. Busque a Deus com humildade. Seja humilde ao se apresentar diante de Deus. Apresente-se diante de Deus com temor e tremor. Apresente-se diante de Deus com clamor de misericórdia da parte de Deus. Apresente-se diante de Deus com arrependimento pelos seus pecados. E clame a este Deus, em nome de Jesus, por misericórdia e perdão. Busquemos a Deus com humildade. E a última aplicação desse texto, e eu termino. Compartilhemos o Evangelho com senso de urgência. Romanos 9, de 6 a 13, nos lembra que a salvação ela não é limitada por raça, nacionalidade ou méritos. E isso nos encoraja a compartilhar o Evangelho com pessoas de todas as origens, pois a graça de Deus é para todas as raças, tribos e nações. Portanto, tenhamos senso de urgência em espalhar o Evangelho. Pastor, eu não sei se fulano é salvo ou se ele vai ser salvo. Não, você não precisa saber disso. A única coisa que você precisa é pregar o Evangelho de Cristo a ele, dizendo, olha, a palavra de Deus diz que todos nós nascemos caminhando para o inferno. E a única maneira de sairmos desta fila de desgraça, desta fila de tragédia, é pela graça encontrada em Cristo Jesus, que morreu na cruz, que se tornou o Cordeiro puro, santo, imaculado, e que nos justifica no seu sangue. É esse o Evangelho. Esse Evangelho de dizer que Jesus te ama. Esse Evangelho de dizer Jesus conhece os seus problemas e Ele te ama a si mesmo. Você precisa dizer às pessoas, olha, Jesus conhece você. Jesus sabe os seus pecados. Jesus tem um plano para você. Mas o plano dele para você é Cristo Jesus morrendo na cruz por você. E somente em Cristo Jesus e arrependimento pelos seus pecados é que você sairá da fila da perdição para o caminho da eternidade no céu. E aí alguém vai dizer, mas pastor, precisamos falar isso para todas as pessoas? Sim. Por que precisamos dizer isso a todas as pessoas? Porque eu e você não sabemos como é que Deus faz a salvação. A única coisa que eu sei é que a salvação é em Cristo Jesus. Todos nós, sem exceção, estamos em falta diante de Deus. E eu vou ilustrar isso aqui. É como se você falta no serviço e então o patrão desconta o seu dia, desconta o sábado, desconta o domingo. E se tem cesta básica, pode cortar também a cesta básica, porque você faltou naquele trabalho. Mas se você falta naquele trabalho e então você tem um atestado médico, e então com esse atestado médico você chega lá na empresa, você faltou, não faltou? Mas você tem um atestado e entrega. Então o seu patrão olha para o seu atestado. Ele pode estar olhando para você dizendo, ele não trabalhou mesmo ontem, mas ele tem um atestado. E então você não perderá o seu dia. Você não terá ônus por aquela falta. Por quê? Porque foi justificado. Então, Cristo Jesus faz a mesma coisa por mim e por você. Quando Deus olha para nós, estamos todos em falta com Deus. Mas agora em Cristo Jesus, aquele que rendeu-se a Cristo Jesus, reconhecendo-o como único e suficiente Salvador, recebe da mão do próprio Cristo a justificação.
E então, Deus, olhando para mim e para você, percebe sim as nossas faltas, mas Ele então nos vê como justificados em Cristo Jesus. E é este o Evangelho. É isso que você precisa pregar a todas as pessoas com quem você conversar. Nós não sabemos quem, como e quando Deus vai salvar alguém. Mas nós sabemos através de que Deus salva. É através da sua palavra, do Evangelho. E é isso que nós precisamos pregar o tempo todo. E por isso a última aplicação desse texto é: compartilhemos o Evangelho com senso de urgência. Amém? E se você está aqui nessa noite, ouviu esta palavra e ainda tem dúvidas sobre a sua salvação, eu quero então encorajar você. Não precisa ficar de pé, não precisa se levantar aqui, não precisa falar em voz alta. Não. Porque Deus está vendo o seu coração. E você também que nos acompanha aí online, se tem a dúvida sobre a sua salvação, eu quero te encorajar também nessa noite a orar, clamando a Deus por misericórdia. Diga a Ele: Senhor, eu não tenho bondade no meu coração, eu sou um pecador, e Deus sabe disso. Senhor, eu sou um pecador, o Senhor sabe que minha vida é manchada pelo pecado. O Senhor me conhece por nome e sobrenome. Mas eu ouvi a Tua palavra hoje, Senhor, e então eu entendi que eu estou em falta diante do Senhor, mas que Jesus Cristo pode me justificar. E então, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, justifica-me. Tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim, cubra-me com o teu sangue justificador e purificador. Tem misericórdia de mim. Quebra esse coração de pedra e coloca um coração que reconhece a dependência do Senhor. Faça essa oração. Faça essa oração. E se você conseguir fazer essa oração, eu creio que é o suficiente para que Deus olhe para você com um olhar de misericórdia. Oremos. Senhor, eis a Tua palavra e o Senhor falou conosco e não podemos negar que o Senhor falou conosco. Agora pedimos a Deus em nome de Jesus Cristo que esta mensagem, esta palavra seja aplicada aos nossos corações. E tudo aquilo, Senhor, que são mistérios para nós, que talvez dificulta a lógica do nosso raciocínio, que o Teu Espírito Santo venha nos esclarecer, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a compreender, mas que, acima de tudo, que o Teu Espírito Santo nos convença de que precisamos confiar no Senhor plenamente. Toca o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui, dos que nos acompanham online, que a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, esteja derramada sobre cada um de nós, para que possamos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Senhor Deus, que nós tenhamos a convicção nos nossos corações de que é a Tua graça e não raça. A Tua salvação é incondicional e não por mérito. E que nós possamos nos apegar a Cristo Jesus, a tempo e fora de tempo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos,